Para fechar o vídeo, quero te atualizar sobre as últimas do Corinthians. Dia agitado em relação a vendas. Logo pela manhã, o Corinthians confirmou a transferência de Ederson para a Salernitana. O Corinthians não queria abrir muito sobre valores, fui checar com o pessoal do Fortaleza, fui checar com o pessoal do Corinthians e consegui descobrir que a proposta do time italiano, que é nesse momento o lanterna do campeonato, foi de 6 milhões e meio de euros, que equivale a mais ou menos 40 milhões de reais. Importante, de acordo com o Corinthians, esses 6 milhões e meio ou 40 milhões de reais equivalem apenas pela parte do timão, 70% dos direitos econômicos. O Corinthians recebe esse dinheiro, paga 10% de comissão ao André Curi e fica com 34 milhões de reais, ou melhor, 36 milhões de reais, 4 milhões de comissão. Esse vai ser o lucro do Corinthians na transferência do Ederson. Só para lembrar que ele chegou praticamente de graça do Cruzeiro, com quem tinha problemas salariais. Ele chegou aí à justiça para tentar a rescisão do contrato com o Cruzeiro. Ederson, que estava emprestado ao Fortaleza, o Leão do Pici não vai receber qualquer centavo. Até existia uma taxa de vitrine em caso de propostas, mas essa taxa de vitrine de 10% só seria aplicada a partir da metade do ano, na janela de julho ou na janela de dezembro. Nesse primeiro momento, na janela de janeiro, não havia qualquer previsão, então o Leão do Pici já liberou o Ederson. Ele embarca nas próximas horas para a Itália para assinar contrato com a Salernitana, que tenta escapar da zona do rebaixamento. É nesse momento o último colocado do Calcio, o campeonato italiano. Antes de encerrar sobre o Corinthians, é só contar que o Jonathan Cafu interessa a um clube turco. Ainda não existe uma proposta oficial, mas o mesmo time que está levando o Jean-Pierre também tem a intenção de contratar o Jonathan Cafu. Empréstimo gratuito com opção de compra de 1,5 milhão de euros ou mais ou menos 9 milhões de reais. Por falar em 9 milhões de reais, é essa grana que o Corinthians terá direito se o Apoel do Chipre de fato confirmar a intenção de compra do Léo Natel, jogador que ainda pertence ao Corinthians, está vivendo boa fase no campeonato de lá, 16 jogos, 4 gols marcados, o empréstimo termina na metade do ano e o Apoel já deu sinais de que pretende comprar o Léo Natel na metade do ano. Então é o Corinthians conseguindo boas receitas, 36 milhões de reais do Ederson, mais a perspectiva de 9 milhões de reais do Léo Natel no primeiro momento. Estamos falando de 45 milhões. Se vierem mais 9 milhões do Jonathan Cafu, 45 mais 9, 54 milhões de reais por atletas que não vêm sendo aproveitados. Certamente um dinheiro que vai fazer bastante diferença no dia a dia do Corinthians. Ah, só uma coisa importante. Os 3 jogadores haviam sido comprados na era André Sanches, todos a baixíssimo custo, custo praticamente zero. Os 2 últimos, Léo Natel e Cafu, muito criticados e ainda podem render 18 milhões de reais aos cofres alvinegros.